Vamos ler juntos Isaías capítulo 10, do 28 ao 34, irmãos? Obrigado. Isaías 10, do 28 ao 34. Se esforcem para prestar atenção no que nós vamos ler, tá bom? Amém? Podemos ler? A Síria vem a Aiate, passa por Migron e em Miquimás larga a sua bagagem. Passa o destiladeiro, aloja-se em Geba. Já Ramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madimena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria parará em Nob, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência. As árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Irmãos, o que os irmãos acham? Esses versículos que nós acabamos de ler, é fácil ou difícil extrair alguma coisa daqui? Na sua leitura pessoal, se você se deparasse com esse texto para o seu tempo de devocional, seria um tempo fácil ou difícil de orar, de extrair alguma lição? Difícil, né? Então vamos orar? Senhor, nós cremos que toda a Escritura é inspirada por Ti, ó Deus. Toda a Escritura. Cada livro, cada capítulo, cada versículo, inspirado por Ti, ó Deus. Nós cremos que a Escritura inteira é útil. É útil para o nosso ensino, para a nossa correção, para a nossa repreensão e para a nossa educação na justiça. Senhor, queremos nos colocar de forma humildes na Sua presença. Não desprezamos, Senhor, nada da Sua palavra, nenhum versículo. Senhor, consideramos a Bíblia um livro precioso. Consideramos cada capítulo da Bíblia, cada livro da Bíblia, cada porção da palavra preciosa, Senhor. E cremos que o Senhor tem algo para nós nessa noite. Que o Senhor possa compartilhar conosco aquilo que está no seu coração. Fala, Senhor. Tem versículos que são tão fáceis de nós entendermos, de nós retirarmos algo, mas existem porções que nós consideramos difíceis, Senhor. Mas se o Senhor colocou na Escritura, é porque tem algum valor, tem alguma serventia, e queremos nos colocar diante do Senhor, para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Abençoa, Pai, esse estudo do livro de Isaías, abençoa a nossa comunhão nessa noite, que o Senhor possa alimentar a nossa alma, que o Senhor possa iluminar o nosso coração, o nosso viver. Ó Senhor, que o Senhor possa também nos corrigir, nos limpar,
tudo segundo a sua vontade. Que o Senhor possa nos educar para a justiça. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, primeiramente o meu encargo é dizer isso para os irmãos, que nós precisamos crer, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Você crê nisso? Amém. Será que esse livro é diferente de qualquer outro livro? Será que eu posso dizer isso a respeito desse livro aqui? É o que tinha pela frente. Tem um livrinho aqui que chama Corajosas, os contos das princesas nada encantadas. Eu posso dizer que esse livro todo é inspirado por Deus? Mas esse daqui, irmãos, o que os irmãos acham? Quando eu leio esse livro aqui, será que tem coisa boa? É um livro cristão, da editora Mundo Cristão. Será que tem coisa boa aqui? Mas será que também tem coisa que precisa tomar cuidado? E aqui, hein? Como que eu me achego aqui? Será que tem algum livro que eu vou ficar com alguma reserva? Não sei não esse capítulo aqui, hein? Não sei não esse livro aqui. Amados irmãos, dizer que toda a Escritura é inspirada por Deus quer dizer que a Escritura inteira, ela é inspirada por Deus. E como Paulo diz lá, em 2 Timóteo 3,16, ele diz que além da Escritura toda ser inspirada por Deus, ela é útil para o nosso ensino. Então isso significa, irmãos, que existe aprendizagem para nós recebermos e tirarmos desse livro. A palavra também, ela é para nossa repreensão. Ela também é para nossa correção. E ela também é para nossa educação na justiça. Graças ao Senhor, irmãos, pela palavra. Muitas vezes nós guardamos no nosso coração alguns sentimentos, algumas ideias, alguns pensamentos, algumas opiniões, mas quando nós abrimos a Bíblia com o coração aberto, muitas vezes, irmãos, pela misericórdia do Senhor, nós temos que lidar com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas opiniões. Muitas vezes nós inclinamos o nosso coração e o nosso viver para uma direção, mas quando a gente vai à palavra, o Senhor corrige o nosso caminho, né? Muitas vezes tem coisas do mundo que nos atraem e a gente está ali, todo inclinado. Mas daí o Senhor vem pela sua palavra e nos levanta e nos coloca de novo encurvado, mas para outra direção, para a direção dele mesmo. Então louvado seja o Senhor, porque toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil. E também algo que eu queria considerar com os irmãos é, graças ao Senhor, pela pregação da palavra e pela oportunidade também que temos de estudarmos um livro da Bíblia, irmãos. Existem diferentes tipos de pregação. Isso que eu estou falando é mais para os irmãos saberem, conhecerem, entenderem. Por exemplo, existe um tipo de pregação que é chamada de pregação temática, em que quem pega um tema e daí prega de acordo com aquele tema. Então vamos considerar o tema, reunir-se. O que a Bíblia fala sobre nos congregar, sobre reunir? E daí, então, o pregador, ele procura diversos textos, diversos versículos, para falar sobre esse tema, reunir-se. Isso é um tipo de pregação chamado pregação temática. Existe também uma pregação que é chamada de pregação textual, em que eu pego um texto para compartilhar,
Só que eu não fico só naquele texto, eu também ando por outros textos. Isso é chamado de pregação textual. E existe um tipo de pregação que é a pregação expositiva, em que a gente pega uma porção como essa que nós lemos, Isaías 10, do 28 ao 34, para ir considerando versículo por versículo. Então, tudo isso é útil, tudo isso Deus usa em uma assembleia para edificação. Não existe uma pregação que seja melhor que outra. Tudo que está sendo usado por Deus é bom, né? Mas por que eu estou dizendo essas coisas para os irmãos? Que bom também é nós termos a experiência de estudarmos um livro da Bíblia. E que bom é também nós termos pregações expositivas. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque se eu fico só na pregação temática, no estudo temático, eu corro o risco de selecionar o que eu gosto, o que eu não gosto. O que eu acho fácil e o que eu acho difícil. E os irmãos percebem isso ou não? E daí talvez tem trechos que eu até, não, esse trecho aqui vamos pular, vai, isso aqui está muito difícil. Até na nossa leitura individual, às vezes a gente faz isso, faz ou não faz? De chegar num livro, num capítulo, vamos pular, vai, genealogia, pula. Esse livro, tem trechos lá de Juízes, pula. Mas os irmãos percebem, irmãos, que se eu creio que toda a Escritura é inspirada por Deus, eu não posso pular. Eu tenho que ir diante do Senhor. E mesmo que aquilo seja difícil para eu entender, eu preciso perguntar: Senhor, por que o Senhor colocou isso na Bíblia? Senhor, o que o Senhor quer falar comigo hoje aqui, nesse texto aqui? Me explica, me ensina. Fala ao meu coração, me dá entendimento. Então, graças ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estudar um livro de maneira sequencial e também termos pregações expositivas. Repito, eu não estou dizendo que a pregação temática, a pregação textual não seja também importante. Tudo é útil nas mãos de Deus, né? Mas graças ao Senhor que nós temos também de estudar um livro e passando, talvez tenha alguns assuntos, e se eu fosse escolher como pregador, eu creio que os irmãos também, que compartilham aqui, se fossem escolher, não, deixa eu ir para outro texto, né? Não é todo texto que a gente considera fácil, não é verdade? Mas, se nós estamos nos propondo a estudar, a gente chega ali, a gente precisa buscar o Senhor para entender. Oi? Então, e o Senhor incomodou ele a ficar ali, né? Uma vírgula ou um tio. É isso aí. Então, amados, vamos considerar, com a ajuda do Espírito Santo, esse texto de Isaías 10, do 28 até o 34, que nós lemos. Do que esse texto vai falar? Vai falar da aproximação da Síria em Jerusalém. Eles estão se aproximando de Jerusalém. Eles vão passando de cidade em cidade, realizando matança, saques, e estão caminhando em direção de Jerusalém. Então, esse texto fala dessa aproximação do exército assírio em direção de Jerusalém, com uma intenção de invadir Jerusalém, de destruir Jerusalém, realizar os seus saques, realizar todo tipo de violência, violência contra as mulheres, matar todo mundo, até que tem uma intervenção aqui. Então é disso que esse texto que nós lemos fala. Primeiro tem a aproximação, do versículo 28
até o 32, aí em Isaías 10, nesse texto do versículo 28 até o 32, são mencionadas 12 cidades. 12. O versículo 28 começa: a Assíria vem a Aiate. É a primeira cidade, tudo próximo de Jerusalém. Tudo a caminho de Jerusalém. Então vamos considerar aí, só para os irmãos entenderem. Imagina que nós estamos numa guerra, certo? E daí a gente sabe que tal país invadiu o Brasil e eles estão vindo pela Washington Luiz. E a gente sabe já que eles passaram por Ribeirão Preto, está vindo em direção de Rio Claro. O que tem depois de Ribeirão Preto vindo para Rio Claro? Vai falando algumas aí. São Carlos, está no caminho. Araraquara antes. Sertãozinho. Então imagina, nós estamos em guerra e a gente sabe que estão chegando em Rio Claro. E as histórias que a gente ouve de por onde passa é destruição, explosão, morte, violência. É esse o cenário aqui. O 28 fala apenas dessa aproximação e menciona essas cidades, e que tem lá uma lá chamada Miquimás, que o exército larga ali a sua bagagem. É só aproximação. Daí o que chama a atenção do versículo 29 até o 31? Por onde o exército da Síria passa, o que chama a atenção é o terror que esse exército impõe por onde passa. Presta atenção no que vai ser falado a respeito de algumas cidades. Olha o 29. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, cidade. Já Ramá, treme. Treme. O tremer aí significa estremecer. Significa mover-se, estar com medo. Significa estar assustado. Significa estar apavorado. Mais uma vez eu peço para os irmãos imaginarem essa situação de guerra, está vindo em direção de Rio Claro. Então já fez toda uma destruição em Ribeirão Preto, então a cidade de Araraquara treme, fica toda apavorada, porque sabe que a destruição vai chegar ali também. Gibeá de Saul, o que diz deles? Foge. A palavra foge aí é nuk, no hebraico, significa fugir, significa escapar, significa desaparecer, partir, significa ir velozmente, como alguém que pega um cavalo e senta no lombo do cavalo para fugir rápido. Tudo apressadamente. Então, mais uma vez, imagina o contexto de guerra ali, depois de Araraquara, o que tem? São Carlos, Ibaté. Então imagina essas cidades aí, já sabe que está em Araraquara, daí está lá a mulher falando, mas eu preciso pegar tal coisa, não dá tempo, não dá para pegar nada, vamos! E pega a moto, pega o que dá para sair fugindo, tentar de alguma forma escapar ao ataque. Então fala desse fugir com pressa para poder se esconder. Versículo 30. Ergue com estrídulo a voz. Essa expressão, ergue com estrídulo a voz, no hebraico é tsahal. Significa relinchar como um animal, significa gritar estridentemente. Fala de um grito, eu vou falar aqui é um pleonasmo, é uma redundância. É um grito muito alto de desespero e é um grito em angústia.
Depois de bater em São Carlos, o que tem? Me ajuda aí. Vindo para cá, Tirapina? É? Estão vindo ali Tirapina. Então você já começa nessas cidades, gritaria. E é uma coisa tão terrível que pode ser ouvida em outros lugares. Você imagina isso? Então, ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ó Laís, são cidades que têm esse grito. E depois, o que tem? Passando de Tirapina, vindo ainda para Rio Claro. Batuvi ali, e Batuvi uma cidadezinha, se já destruiu o Ribeirão Preto, se já destruiu o Araraquara, então ficou bom. Ó pobre Batuvi. Ó pobre, quando fala ó pobre Anatote, é porque se já destruiu as outras, chegando perto de Batuvi, ó pobre Anatote, é como se fosse só pobre Batuvi. Pobre aqui significa aflito, humilde, miserável, necessitado, fraco. Fraco. Um exército poderoso está passando e arrasando por tudo por onde passa. E essas cidades não têm poder nenhum de reação. Nenhum. Madimena, já chegamos em Rio Claro depois de Batuvi. Então, ó, que seja de Corumbataí, se dispersa. A Japi, Ferraz ali, né, ó. Dispersar significa retirar, fugir. Significa bater as asas como aves. Então é como as aves que quando são espantadas, elas batem asa para sair, para fugir. Em casa a gente tem um problema lá com um monte de pomba, rolinha, pardal, tem um problema lá, né? De vez em quando tem umas que fica lá, gosta de fazer ninho no abrigo de casa, eu dou uma espantada, quando é espantada, o que elas fazem? Elas batem as asas e saem. E esse dispersar, então, é como uma ave batendo as asas para fugir porque foi afugentado. Os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Esse fugir para salvar-se é no sentido de buscar um lugar para se refugiar. Buscar um lugar para ficar protegido, para ficar seguro. E daí, finalmente, nós chegamos ao versículo 32, onde tem a última parada do exército da Síria antes de chegar em Jerusalém. Então, já está em Ajapi, já. Ok? E ali, o que acontece? A Síria parará em Nob. Aqui o bafo do inimigo já dá para sentir. Depois dali é Rio Claro, não tem mais jeito. Então já dá para sentir o bafo do inimigo. E agora nós temos um sinal de ameaça contra Jerusalém, porque diz que a Síria, ela vai estar ali parada em Nob. Nós estamos comparando Rio Claro com Jerusalém. E ali em Nob, ali em Ajapi, o que o exército da Síria faz? Agita o punho. Isso significa de movimentar o braço em ameaça, sacudindo para frente e para trás. É algo mais ou menos assim. Próxima somos nós. Imagina ali, estão em Ajapi, a turma está ali tudo assim. Já ouviram aquela expressão com sangue nos olhos? E vindo para cima da gente, agitando o punho para frente e para trás em ameaça, olhando, né, ao monte da filha de Sião, outeiro de Jerusalém, já olhando para Jerusalém, olhando para Rio Claro, vindo. Irmãos, olhando todo o histórico por onde esse exército da Síria passou, e para agora fazer a mesma coisa em Jerusalém, para fazer a mesma coisa aqui em Rio Claro, a invasão, os irmãos entendem, é algo inevitável. O massacre é certo. A matança,
as consequências de guerra, elas são inevitáveis. Mas então, um mais poderoso se coloca entre o exército da Síria e Jerusalém. Um que é poderoso nas batalhas, ele se coloca entre o exército da Síria e Jerusalém. Quem é esse, irmãos? Ele é o Senhor dos exércitos. Versículo 33, mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas abatidas. Quem é esse poderoso que se coloca diante desse exército tão aterrorizante e ameaçador? Ele é o Senhor. A palavra Senhor aqui no hebraico é Adal Aldoni, ou Adon Aldoni, que significa firme, forte, chefe, o Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, o Senhor dos senhores. E Ele também é o Senhor dos exércitos. No hebraico a expressão é Jeová Sabaote, Yahvé Sabaote, Senhor dos exércitos. Esse termo, ele aparece na Bíblia, irmãos, 274 vezes, o Senhor dos exércitos. No livro de Isaías, que é o que nós estamos estudando, essa expressão, o Senhor dos exércitos, aparece 60 vezes. Ela é uma das principais referências ao Senhor no livro de Isaías. O Senhor dos exércitos. O Andrezinho já chamou a atenção para um outro nome do Senhor, o Santo. Ele é chamado também de o Santo. Muitas vezes no livro de Isaías. Mas outra expressão para se referir a Deus, muito comum em Isaías, é o Senhor dos exércitos. Yahvé Sabaote. Que significa que Ele é o comandante de todas as forças celestiais e terrestres, o Senhor de todos os exércitos, sejam angelicais ou humanos. É um título que enfatiza a supremacia do Senhor. Supremacia significa que Ele está acima de todos os outros poderes. Enfatiza a sua soberania, o seu poder sobre todas as coisas, indicando que Ele é o governante supremo de todo o universo e que Ele está pronto para agir e defender o seu povo. A primeira menção é muito interessante, irmãos. A primeira menção dessa expressão Senhor dos Exércitos está em 1 Samuel 1,3. 1 Samuel 1,3 é a primeira menção, e é uma menção de adoração. Fala de Eucana, pai de Samuel, e de como ele ia de ano em ano para Jerusalém para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. A primeira menção ao Senhor dos Exércitos é uma menção de adoração e de serviço. Amados, isso significa que nós precisamos aprender a adorar o Senhor dos Exércitos. E precisamos aprender a servir o Senhor dos Exércitos. Ele ia de ano em ano para Jerusalém para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Essa é a primeira menção. Mas são muitas, eu falei para os irmãos, 274 menções. Mas uma das mais importantes que eu creio que os irmãos aqui lembram, uma das ocorrências mais significativas,
foi naquele confronto de um gigante com um jovenzinho de Israel. Nós estamos falando da batalha entre Golias e Davi. E os irmãos lembram como é que Davi se dirigiu ao gigante? Ele disse assim para o gigante, isso está lá em 1 Samuel 17:45. Você vem a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Ah, irmãos, que maravilhoso! Como nós precisamos conhecer o Senhor como o Senhor dos exércitos. Que ameaça, um gigante olhando para um jovenzinho, tirando sarro, afrontando o Deus de Israel, dizendo, só algum cão para você vir comigo com pedrinha aí. Mas Davi estava muito claro que a batalha não dependia dos recursos que ele tinha. Mas a batalha, ele tinha muito claro isso, que ele só podia enfrentar aquela luta em nome do Senhor dos Exércitos. Amados, será que nós estamos claros disso? Que toda batalha, toda luta, o segredo da vitória não está nos nossos recursos, mas o segredo da vitória está em nós conhecermos e lutarmos em nome do Senhor dos Exércitos. Outra menção importante eu queria que os irmãos abrissem para nós lermos juntos, que vai revelar quem é esse Senhor dos Exércitos, está lá em Salmo 24. Vamos ler juntos? Salmo 24, vamos ler do 8 ao 10. Vamos contemplar um pouco o Senhor dos Exércitos. Vamos olhar um pouco para Ele, vamos considerar um pouco Ele. O que a palavra fala do Senhor como Senhor dos Exércitos? Essa é uma passagem muito, muito rica. Vamos ler juntos, bem forte, Salmo 24, do 8 ao 10. Vamos ler? Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o Senhor. Quem é esse Rei da Glória? Aquele que é poderoso, poderoso nas batalhas. Aleluia! O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. É um hino. Quem sabe a gente consegue terminar aqui a tempo de cantar, se conseguir dar uma preparadinha ali, se for possível. Vou tentar terminar um pouco antes para isso. Falando da Assíria, irmãos, nos versículos 33, nós vamos ver ali que a Síria, de forma mais específica, o exército da Síria, ele é comparado com uma floresta. Nós temos aqui uma metáfora. Uma metáfora, irmãos, é bom os irmãos ouvirem esses nomes aqui. Uma metáfora é uma comparação. Então, o exército da Síria, aqui agora, ele é comparado com uma floresta. É essa a metáfora. É essa a comparação. E é uma floresta com árvores de alto porte. Eu gosto muito de assistir alguns vídeos que são de viagens, né? Daí ontem eu estava vendo um vídeo que estava lá o casal num bosque,
e aquelas árvores enormes, sabe, que precisa de 20 pessoas para você abraçar ela toda. Então põe a pessoa perto, uma altura incrível e uma largura imensa. Então aqui o exército ele é comparado dessa forma, com árvores de alto porte. E a característica que vai se sobressair aqui, qual que é a característica do exército da Síria? Os irmãos conseguem olhar para o versículo 33 e dizer uma característica desse exército? Qual que é a característica que aparece aí? Qual que é a palavra que indica uma característica desse exército? Não, mas aí a violência é do Senhor dos Exércitos, que vai cortar. E vai cortar com violência. Mas por que vai cortar? Porque qual que é a característica deles? O que, Zé? Altivez. Fala que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas. O que é altivez? Soberba, arrogância, orgulho. Amados, presta atenção, toda a Escritura é útil. E mais uma vez, o Senhor está nos falando sobre a altivez, sobre a arrogância. Será que precisamos ouvir de novo isso, irmãos? Será que precisamos considerar mais uma vez a necessidade de tratarmos com orgulho no nosso coração? Será que mais uma vez nós precisamos olhar para Cristo e aprender com Ele que é manso e humilde, irmãos? Será que temos necessidade de voltar para essa lição? Ou essa lição é uma lição que a gente já pode bater no peito e falar, não, esse aí eu já domino já. Irmãos, como precisamos voltar nessa matéria. Então o exército da Síria aqui, a característica que se sobressai, que aparece no versículo é altivez. E o Senhor dos Exércitos aqui, a metáfora, a comparação é dele com um mateiro. Essa expressão nem sei se os irmãos já ouviram, estão acostumados. Vamos falar assim, um lenhador. Alguém que com o seu machado, ele vai cortar e vai limpar essa floresta e cortar essas árvores altivas. Por que elas vão ser cortadas? Por causa do orgulho. Por causa da altivez. Essa comparação da Síria com uma floresta e essa característica do orgulho da Síria, irmãos, vai ser mostrado lá no livro de Ezequiel também. Olha lá, abre lá por favor, Ezequiel. Nós vamos ler 2 textos. Só vamos ler porque o texto já fala muito ao nosso coração. Nós estamos falando do exército da Síria e estamos vendo aqui que o Senhor ia tratar com eles, porque eles são como árvores altivas. A característica deles é a arrogância. Tem a ver com a soberba, com o orgulho. E eles estão sendo comparados a uma floresta, com árvores altas, imponentes. Ezequiel 31, 3 a 14, vamos ler, ó. E eu queria chamar a atenção já para, quando a gente for ler, os irmãos vão perceber, eu acredito que alguns aqui vão lembrar de Isaías 14, que é quando a gente tem um texto ali que fala de Satanás. Tem 2 textos marcantes sobre Satanás na Bíblia, Isaías 14 e Ezequiel 28. Você vai ver que esse texto parece que não está falando da Síria, parece que está falando de Satanás. Mas é porque a Assíria aqui assumiu uma característica semelhante à de Satanás. É assim, irmãos, quando nós não nos parecemos com Deus, não tem jeito. A gente se parece com quem? O diabo. É isso. A característica é de Deus ou do diabo. Não tem jeito. Então vai vendo aí, ó. Ezequiel do 31, 3 ao 14. Vamos ler. Eis que a Síria era um cedro no Líbano. Cedro está falando de uma árvore.
era um cedro no Líbano, vamos lendo, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, as fontes das profundezas da terra o exalçaram e fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Isso significa a bênção de Deus. As águas terem chegado onde estava, isso é algo que dependeu da árvore para poder receber isso? Não. Isso significa que se a Síria ela chegou na posição onde chegou, foi por causa da permissão e das bênçãos de Deus. Mas o que aconteceu? Versículo 5. Por isso se elevou a sua estatura sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por causa das muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronde, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele formoso na sua grandeza. Não parece que está falando de Satanás? Não parece que está falando de Lúcifer aqui? Assim era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais. Os ciprestes não igualavam os seus ramos. Os plátanos não tinham renovos como os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a ele na sua formosura. Não parece que está falando de Lúcifer isso aqui? A Síria se tornou igual a Lúcifer. Recebeu toda a bênção de Deus. 9. Formoso o fiz com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como sobremaneira se elevou e se levantou o seu topo no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura. Eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lança-lo-ei fora. Irmãos, antes de continuar, eu queria te perguntar. Para pensar um pouquinho e refletir aí. Como cristão, o que será que é mais desafiador para nós lidarmos? Será que é com a dificuldade, a tribulação, ou com as bênçãos e o sucesso? O que os irmãos acham? Como cristão, o que é mais desafiador para nós? É lidarmos com as dificuldades, até mesmo com as derrotas, ou com o sucesso? Pensa aí no casamento, pensa aí na vida profissional, na vida pessoal. O que é mais difícil para um cristão? É lidar com a crítica ou com o elogio? As duas coisas são desafiadoras.
Mas você percebe, irmãos, que muitas vezes, é isso que o Edson falou, a luta, a tribulação, a prova, a dificuldade, ela nos faz correr para onde? Para Deus, para o Senhor. Você abre lá a conta e está no vermelho. Muitas vezes isso te faz orar. Mas e quando você abre a conta e está sobrando, hein? Isso te faz correr para Deus também? Você percebe? Eu não estou falando que não pode fazer. Tá bom? Graças ao Senhor. Quão bom é ver cristãos que estão avançando, o Senhor tem abençoado e ainda assim eles continuam se consagrando, buscando ao Senhor, reconhecendo que aquela bênção é Deus, que existe uma mão que provê todas as coisas, uma mão que guarda. Como precisamos aprender essas lições, irmãos? Como precisamos tomar cuidado, irmãos, com o sucesso? Como precisamos tomar cuidado? Já falei para os irmãos, lembrado aqui que num treinamento em que eu participei, era também um treinamento para pregação, e daí o irmão ele dava um tema para todos nós prepararmos, né? E aí tinha alguns que iam muito mal, e o irmão ia ajudando, ia corrigindo, mas também tinha alguns que pegavam o texto e ia muito bem. E dava para perceber a reação, né, daqueles que estavam ouvindo o pregador e sendo tocados, e a gente até simulava evangelização. Quem quer receber Jesus, levanta, né? E alguns iam lá nesse treinamento, faziam o apelo, e a plateia toda levantava, porque a pregação foi excelente. Mas o irmão, enquanto via isso, ele estava assim, ó, lá de cabeça baixa, orando por aquele que estava ali, pregando e experimentando esse sucesso. Como precisamos tomar cuidado, irmãos, porque Deus abençoou a Síria, Deus abençoou Lúcifer, mas o que aconteceu com o coração deles? Se elevou, se ensoberbeceu. E por isso o versículo 11 fala assim: eu o entregarei nas mãos da mais poderosa das nações, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade, lançá-lo-ei fora. Versículo 12: os mais terríveis estrangeiros das nações o cortaram e o deixaram, caíram seus ramos sobre os montes e por todos os vales, os seus renovos foram quebrados por todas as correntes da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e o deixaram. Todas as aves do céu habitarão na sua ruína. Todos os animais do campo se acolherão sob os seus ramos, para que todas as árvores, vamos ler juntos o versículo 14, irmãos, para que todas as árvores, junto às águas, não se exaltem na sua estatura, nem levantem o seu topo no meio dos ramos espessos, nem as que bebem as águas venham a confiar em si, por causa da sua altura, porque todos os orgulhosos estão entregues à morte, e se abismarão às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com os que descem a cova. Irmãos, o tempo aqui já está acabando, eu gostaria ainda que a gente cantasse aquele cântico. Em Isaías 2, nós já tínhamos lido como que o Senhor, quando Ele voltar e estabelecer o seu reino, uma coisa que Jesus vai fazer é lidar, é tratar com todos os orgulhosos. Isso está lá em Isaías 2, do 11 ao 17. Pode ler lá. Você vai ver que ali em Isaías 2, 11 e 17 diz que quando Jesus vier para estabelecer o seu reino, uma coisa que ele vai fazer é tratar com todos os orgulhosos. Com todos. Toda a arrogância do homem será abatida e só o Senhor será exaltado naquele dia. É isso que Isaías 2 diz.
E o versículo 34 vai dizer que o machado de Yahvé ia derrubar essas árvores da Síria, ia cortar com ferro as brenhas da floresta. Então esse ferro aqui é um machado. O Senhor é como um machado que ia cortar. Imagina uma mata fechada, com um monte de galho que não dá para andar, e o Senhor ia vir com o seu machado cortando. O Líbano cairá pela mão de um poderoso. Essas palavras de Isaías 10 é uma profecia que ela se cumpriria mais tarde, nos dias do rei Ezequias. Esse texto que nós lemos aqui em Isaías 10 é algo que o Senhor deu para o profeta anunciar coisas que ainda iriam acontecer. E isso de fato aconteceu lá em Isaías 37, nos dias do rei Ezequias. Senaqueribe, rei da Síria, ele vem com um exército numeroso. Os irmãos estão lembrados disso? E ele manda servos, o seu comandante, para afrontar Deus. E para dizer para o povo, ó, não fica confiando no que Ezequias está falando, não. Eu não vou dizer tudo agora, porque isso são coisas que a gente vai voltar ainda. Mas a gente tem em Isaías 10 isso, dizendo que o Senhor, ele se coloca entre Jerusalém e o exército da Síria, como aquele que é o Senhor dos exércitos. Como aquele que diz, aqui não. Ele se coloca. Imagina, irmãos, nós aqui, todos nós, borrando de medo. E o Senhor, ele se coloca nas entradas de Rio Claro. Aqui não. O poderoso, o Senhor dos exércitos. Mas o que estava acontecendo ali em Judá? Em Isaías 10 a gente não tem. Mas em Isaías 37 a gente tem. Nós temos ali a reação de Ezequias e do profeta Isaías. Irmãos, como cristãos, muitas vezes nós somos testados não na ação, mas na reação. Não somos testados na forma como agimos, mas somos testados na forma como reagimos. Então tem lá Senaqueribe, seu exército poderoso, e o que eu só vou mencionar esse texto. Em 2 Crônicas 32, olha a reação de Ezequias, irmãos. 2 Crônicas 32, só vou ler mais esse trecho, 2, do 6 ao 8. 2 Crônicas 32, 6, versículo 2, depois do 6 ao 8, diz assim: Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha e estava resolvido a pelejar contra Jerusalém, então daí Ezequias tem uma reação, ele manda tapar os mananciais de água, ele vai fazendo várias coisas. E daí no versículo 6, 2 Crônicas 32, 6, pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração. Ah, amados, que a palavra do Senhor possa falar ao nosso coração, irmãos. E o que foi que Ezequias falou ao coração do povo? Ele disse assim para eles: sede fortes e corajosos, não temais, e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele. Imagina a gente morrendo de medo. A gente já ouviu a história do que aconteceu em Ribeirão Preto, Araraquara, até chegar aqui. E o rei está falando, não fiquem com medo, porque um há conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Irmãos, que no nosso viver diário o Espírito Santo possa nos lembrar. Sabe, naquelas madrugadas opressivas, sabe, naquelas batalhas que a gente tem enfrentado, que o Espírito Santo possa nos lembrar, irmãos, que conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar,
e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Mais para frente vai falar que o rei Ezequias e o profeta Isaías, eles estavam orando juntos. Então, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 ou 180 mil homens do exército da Síria. E Senaqueribe foi embora, todo envergonhado para a Síria, entrou num templo de um ídolo e um filho dele entrou lá e matou ele. Aquela árvore altiva foi cortada pelo machado daquele que é o Todo-Poderoso. Vamos cantar Quem é o Rei da Glória, Lívia? Eu acho que dá para cantar esse cântico. Senhor, nós te adoramos, Senhor, como Senhor dos exércitos. Queremos te adorar por quem o Senhor é e que o Senhor possa nos levar a avançar em conhecermos o Senhor. Queremos nos exaltar, nos orgulhar disso, de conhecer o Senhor. A Lídia me mandou um versículo recentemente, queria ler para os irmãos. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, e nem o forte na sua força, e nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, você quer se gloriar de uma coisa? Você quer contar a vantagem de uma coisa? O que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Vamos louvar esse cântico, irmãos?